Oi, turma, como estamos? Tudo bem? Todo mundo na segurança do lar, no isolamento social. Temos que nos prevenir, temos que ajudar, né? E estamos aqui para colaborar, para que nós tenhamos sequência a questão dos nossos trabalhos de preparação, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar o naturalismo, um conteúdo que ainda consta na apostila 1 do segundo ano, tá certo? Que faltou a gente fechar essa questãozinha do naturalismo. Vamos lá. O que é o naturalismo? Vem da palavra daquilo que é natural. Do que é natureza. Não, nada disso. Nada disso. Aí que foi a questão de natural, mas aquilo que é mais voltado ao bruto, ao princípio, o homem como uma espécie de animal. Olha que coisa, onde a literatura vai se meter, né? Bom, o naturalismo aqui no Brasil começou em 1881, com Aloysio Azevedo, quando ele publica o livro O Mulato, tá? Vamos já falar do Aloysio Azevedo. Vamos logo especificar um pouquinho o que vem a ser esse naturalismo. Bom, o naturalismo é uma divisão do realismo. O realismo mesmo, escola literária, vai se dividir em 3 blocos. Romance realista, muito bem representado pelo Machado de Assis, que nós já estudamos, né? Romance naturalista, que também fica muito bem representado pelo Aloysio Azevedo, e a poesia parnasiana, tá certo? O pacote dessas 3 tendências literárias, esse pacote forma o realismo, tá bom? A escola realista, beleza? Bom, o realismo enquanto tendência, o naturalismo enquanto tendência do realismo, ele possui algumas características que se assemelham ao realismo, né? Ele é narrado geralmente em terceira pessoa, ou seja, o autor ele passa a ser um observador do todo. Ele não se envolve, ele não se envereda pela história, ele fica observando de longe a história e o comportamento dos personagens, beleza? Os personagens, eles têm uma ação instintiva, como se fosse um animal. Ele age pelo instinto, ele vai na ânsia da raiva, da angústia, ele não vai pensar para agir. E isso vai trazer uma série de consequências desagradáveis no futuro para esses personagens, tá bom? A gente vai ver logo mais, quando vamos ver na obra o Cortiço, que eu vou analisar alguns personagens do Cortiço para você entender como isso termina repercutindo no comportamento. E outra questão muito trabalhada pelo naturalismo é o social. As classes que são mais abordadas, que têm um enfoque maior, são exatamente as classes menos favorecidas da sociedade daquela época. São os pobres, os favelados, os marginalizados, pretos, os chamados negros, os negros, homossexualidades, lesbianismos, adultérios, uma série de conjunturas que caracterizam o que eles chamavam de comportamento das pessoas sem educação. Olha que coisa, né? Olha como as coisas vão andando. Então, veja bem, esse conjunto todo forma o naturalismo, tá bem? Esse conjunto todo forma o naturalismo. O naturalismo, ele aqui no Brasil, além do Aloysio Azevedo, ele tem um outro representante que impactou bem. Foi o Raul Pompeia, né? Raul Pompeia fez uma obra chamada O Ateneu, uma obra que repercutiu muito forte, tão logo foi lançado, repercutiu muito forte mesmo. E aí, porque vai abordar uma série de situações que a sociedade queria calar, entre elas a homossexualidade, mas muito mais fortemente a questão das miudezas dentro do regime escolar, dentro do sistema escolar brasileiro. Isso foi batido assim de forma muito forte pelo autor, porque ele pegou, só depois de descobrir isso, ele pegou experiências que ele teve na época de estudante e transportou de forma literária, fazendo as adequações necessárias para transformar aquilo numa obra, transformou isso num romance. E, inclusive, o próprio personagem da obra era muito pautado, muito baseado no que ele passou, no que ele viveu. Daí o romance passou por um bom tempo, sendo chamado de autobiográfico, tá ok? Bom, mas o nosso foco hoje é a obra O Cortiço. E para a gente trabalhar o Cortiço, eu preciso que você entenda Cortiço não como que uma favela, né? Cortiço, na verdade, a palavra evoluiu para a favela logo mais. Mas o Cortiço, ele não vivia, não existia, aliás, ali no morro. Não era na questão dos morros, não. O Cortiço ficava na parte plana. O morro não era habitado nessa época.
Morro era morro nessa época. Ninguém pensava em estar morando em morro. Mas com a questão vamos chamar de avanço imobiliário, de exploração imobiliária no Rio de Janeiro principalmente, eles foram obrigados a subir o morro. Então as favelas hoje elas se situam muito na questão de morro. Mas enquanto era ainda o livro Cortiço, o lançamento do Cortiço, não. A favela era naquela região ao pé do morro, mas não era no morro. Tá bem? Bom, mas isso não vai trazer grande diferença do que seria hoje, tendo a situação de pessoas vivendo em vilas, em favelas, em comunidades, enfim. E hoje nós denominamos de várias maneiras, né? Bom, o personagem que gerou a história é o João Romão, tá? Porém, é preciso que nós entendamos que não há neste livro um personagem principal. Se nós formos buscar um personagem principal para o livro Cortiço, nós vimos que é o próprio Cortiço. O próprio Cortiço é o personagem principal da obra, tá? Porque são centenas de casinhas, se não me falha a memória, 117 casinhas, que o João Romão construiu, e em cada casinha morava uma família. E cada família tinha seu núcleo literário, teria seu centro de história. Por isso seriam várias histórias dentro de uma única história, se a gente fosse esmiuçar isso melhor, tá ok? Então vejamos. João Romão, ele é um português que veio para o Brasil trabalhar como ajudante no comércio, mas o comércio também de um outro português, ele veio com essa família de portugueses, mas infelizmente o comércio não deu certo, era no pé do morro, não deu certo, o dono do comércio resolveu voltar para Portugal e deixou o comérciozinho quase falido para o João Romão, a título de pagar, digamos que, atraso de salário, direitos trabalhistas, essas coisas todas. Enfim, resultado, João Romão botou aquilo para frente. Fez aquilo evoluir. De um comércio falido, ele transforma num comércio próspero. Mas a duras penas. Duras penas do tipo. João Romão, ele chegou a dormir em cima do balcão. O balcão, durante o dia, era balcão de venda, à noite era a cama dele. João Romão só se alimentava, só comia aquelas frutas que já estavam apodrecidas, que ninguém... A banana que já estava muito podre, ninguém ia comprar, ele comia aquela banana, tipo isso. Então ele estava vivendo assim, no limite, para poder prosperar. Economizar de todas as formas para poder prosperar. Bem, prospera. Ele compra o terreno ao redor do comércio dele e começa a construir casinhas, tipo que seria hoje uma espécie de kitnets, tá? Para pequenos trabalhadores, né? Autônomos, enfim. E ali vem várias pessoas, rapidamente ele alugou tudo. Alugou tudo e ele mesmo vendia para os seus inquilinos produtos da sua loja, arroz, feijão, tudo, quer dizer, eles compravam tudo lá. Então o dinheiro que ele pagava, que ele recebia dos inquilinos, ele já reinvestia no próprio cortiço. Resultado, contratou trabalhadores para trabalhar numa pedreira que ele tinha atrás de um terreno que ele comprou. Derrubar aquilo tudo para construir mais casinhas. E os trabalhadores também já compravam no comércio dele. Então, ou seja, o dinheiro que ele pagava ao trabalhador, ele recebia de volta na venda de produtos, pelo menos parcialmente. Ou seja, foi uma jogada e isso fez com que ele deixasse o cortiço grande, né, e com uma certa estrutura, pelo menos água, né, gente? Porque nem água tinha. Então, assim, ele puxou um cano e, bem provavelmente de forma ilegal, mas ele vendia água para quem não morava no cortiço, mas para quem morava no cortiço, a água era gratuita. Então, isso também ajudou as pessoas a correrem para lá, que água é vida. Resultado, o cortiço fervilhou de gente. Era um burburinho. E entre os personagens que se destacam, nós temos a Pombinha e temos a Bertoleza, tá? E o Jerônimo. Esses três a gente tem que sempre focar, porque o comportamento deles vão dar o norte do que é um naturalismo. Vamos pegar aqui, inicialmente, o Jerônimo. Quem é o Jerônimo? Jerônimo, veja bem, o Jerônimo, ele é de fora, ele vem de forma externa. Ele não é daquele círculo de pessoas, daquele círculo de sociedade. Ele é português, ele é um especialista em pedra, ele é um pedreiro especialista em pedra, ele sabia trabalhar com pedra de todos os formatos, de mármore, pedra, enfim, brita, e vai buscar emprego com João Romão.
Ele é casado com uma mulher chamada Maria da Piedade. Tem uma filha, os dois têm uma filha que estuda numa escola, no internato, certo? Só vem para casa nas férias. E eles se mudam para o Cortiço. O Jerônimo e a Piedade. O Jerônimo segue aquele padrão que ele trouxe de Portugal. A alimentação, o vestuário, o falar, o se comportar. Então, Jerônimo era aquele marido de casa para o trabalho, de trabalho para casa. Então, ele não tinha aquele furdunço que ele via no Cortiço, ele não se envolvia. Passava a distância. Mas um dia, sempre há um dia na literatura, isso não na literatura, um dia ele viu a Rita Baiana dançando, sambando. Era um sábado à tarde, ele tinha acabado de fechar a sua rotina semanal de trabalho, estava indo para casa com as suas sacolinhas de produtos alimentícios e tal, aquela coisa toda. Quando ele ouviu aquele escutuc, 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 ele, o que é isso? Que som é esse? Ele foi lá conhecer. Quando ele chega, está lá a Rita Baiana se requebrando, como o livro diz, parecendo uma cobra doida. Ele de imediato se encanta pelos caprichos da dança daquela mulher. Ele vai para casa. Mas não para de pensar. A imagem não sai da cabeça dele. Mulher aquela, como é que pode? E aí, obviamente, que a comparação ela ficou inevitável. Ele começa a comparar a belíssima, a formosura da Rita Baiana com a Maria da Piedade, que realmente a palavra se adequa. Era de dar piedade àquela mulher. Ela, como portuguesa, ela só banhava uma vez por semana, ela vivia cheirando a gordura, a tempero, a cheiro verde, ela não tinha essa preocupação, esse capricho, essa vaidade, ela não tinha. E ele começou a fazer as comparações. Olhava para a esposa, lembrava da Rita Baiana. Aí ele procura saber onde Rita Baiana mora. E vai e se envolve com a Rita Baiana. Esse envolvimento com a Rita Baiana terminou levando o Jerônimo a, obviamente, separar-se da esposa. Ele já tinha cometido um crime, tá? Um crime, numa briga com o ex-namorado da Rita Baiana. Então, olha, de um homem correto, de um homem dedicado, de um esposo dedicado, ele se transforma num homem adúltero, um bandido. Porque ele chega a matar o ex-namorado da Rita Baiana. Não é animal? Naturalismo. Não é uma coisa animalesca? Outra personagem. A Pombinha. A Pombinha é uma menina tola, uma menina inocente, bem criada com o pai e a mãe, mas aí depois que o pai falece, a mãe não tem mais as condições de manter o padrão de vida que a filha tinha antes, termina indo morar no Cortiço com a filha. A viúva vai com a filha para o Cortiço. E no Cortiço ela começa a ver esse burburinho. Vai acontecer um fato muito inusitado na vida da Pombinha. A Pombinha tinha um namoradinho que todo dia ia para a casa da Pombinha, ficava lá de 6 até 7, 7h30 da noite, naquela conversa, aquele namoro que era só uma conversa, não tinha um beijo, não, era ela sentada numa cadeira, o namorado sentado na outra, e a mãe sentada numa cadeira na frente dos dois. Que namoro, hein? Bem, resultado disso, Pombinha termina recebendo a visita de uma madrinha, personagem externo também, é uma francesa, quer dizer, uma mulher de origem francesa, mas uma mulher de vida livre, que não dá satisfação de dar sua vida para ninguém, e aí termina levando a Pombinha para a casa dela, e isso faz com que a Pombinha comece a mudar o pensamento dela. Resultado, Pombinha termina caindo na prostituição. A mãe da Pombinha falece e ela transforma a casa num bordel. Olha a situação. Aí nos leva a uma outra característica muito forte do naturalismo, o determinismo. Tá? O determinismo, ou seja, o homem como produto do meio. Será que se a Pombinha fosse criada a vida toda com pai e mãe na sua vila, no seu bairro, lá no Rio de Janeiro, longe do Cortiço, ela teria caído para esse mundo da prostituição? Pois é, eis uma pergunta que nos leva à discussão. Mas certamente ela está envolvida neste clima, uma adolescente
querendo experimentar a vida, será que não favoreceu demais essa conduta inadequada de uma garota que até então era inocente, tola, pura, meiga, dócil, angelical? O Cortiço e as obras do naturalismo nos levam a essas reflexões do comportamento humano. Será que o meio realmente transforma? Será que há algo que faz que as pessoas mudem o pensamento, mudem o comportamento? É essa a temática maior do naturalismo, é levar a essa reflexão. E, obviamente, a gente tomar como exemplo para nós mesmos, tá ok? Beleza? A Bertoleza. A Bertoleza é um personagem intrigante dessa obra. Ela é uma escrava, na verdade, uma escrava fugida. Ela fugiu de uma fazenda na Bahia e veio parar no Rio de Janeiro. Negra, tá? E aí, ela conhece um português que era um carroceiro. Esse carroceiro um dia termina tendo uma síncope, um infarto, no meio da rua e falece. Ela passa a vender temperos, né? Cheiro verde, alface, tomate, no meio da rua, com aquelas bacias na cabeça e tal. Só que ela não conhecia dinheiro, ela era totalmente analfabeta. Um dia o João Romão percebeu que ela era enganada pelos compradores de cheiro verde, os compradores de tomate. E ele ensina a ela o que é o dinheiro, né? Pela cor, ele vai dizer, isso aqui é R$1, isso aqui R$2, isso aqui R$5, isso aqui R$10. E ela vai aprendendo pela cor o que é o valor do dinheiro. Bom, muito grata ao João Romão, ela termina, digamos assim, pagando esse favor na cama. Resultado, João Romão transforma a Bertoleza de uma escrava na cama para também uma escrava na cozinha. Então ela vai trabalhar de graça para o João Romão, morar com o João Romão, atendê-lo em tudo. Tá? Só que o João Romão, com a ganância de crescer cada vez mais, ele termina firmando o casamento, que naquele tempo o casamento era um acordo, né? Firmando o casamento com a filha do Miranda, né? A filha do Miranda, que sabia que a Bertoleza morava com ele, impôs essa situação, e ele diz, não se preocupe que eu vou me ver livre dela. Qual é a do João Romão para se livrar da Bertoleza? Denuncia aos donos da fazenda lá na Bahia que ela está escondida na casa dele. O velho já tinha falecido, mas o filho veio, né, o herdeiro. Veio e prendeu a Bertoleza. Queria prender, veio com a polícia. Quando Bertoleza, que estava cortando uns peixes para fazer o almoço, viu a polícia, mas o filho do dono, de imediato ela reconheceu o filho do dono. Ela pega a faca que estava limpando os peixes, estava tratando os peixes, e se mata. Olha, veja a situação aqui. Uma negra, sozinha, escrava, desfavorecidíssima, buscando apoio de sobrevivência, na cabeça dela, ela se junta a um português, que era carroceiro. Quando o português morre, ela se junta a outro português, que era dono de casas. Então a Bertoleza mostra um caminho que ela sempre procurou fazer. Ela não se sentia segura em tomar de conta da vida dela sozinha. Ela tinha que ter sempre alguém e numa escala de superioridade para tomar de conta da vida dela, ao ponto dela se deixar ser escravizada de novo. Escravização branca. Tá? Resultado disso, quando chega o momento de Bertoleza ser agora o entrave, o obstáculo para o João Romão, para o crescimento de João Romão, ele não conta história, ele descarta a Bertoleza. Ele pisoteia. E o mais irônico, essas obras são sempre irônicas, ele recebe no final uma medalha de honra ao mérito por ter denunciado a escrava fugida e ter acoitado, ter cuidado dela, né, em casa. Ô cuidado, né, gente? Bom, pois é, esse é um pequeno trecho da obra O Cortiço, temos tantos outros personagens, tá? E na nossa próxima aula a gente vai estar trabalhando as questões que envolvem esse capítulo do livro 1, é o capítulo, deixa eu ver aqui, o capítulo 4 do livro 1, 4 e 5 do livro 1, tá bom? A gente vai escolher as questões do capítulo 5, mais focado para o Aloysio Azevedo, tá bom? O Aloysio Azevedo, ele nasce em São Luís do Maranhão, aqui mais próximo da gente, tá? Não era de uma família tão pobre, né? Mas também não era dos abastados de São Luís.
Era ele e mais alguns irmãos. E entre os irmãos de Azevedo destaca-se um outro que é o Arthur de Azevedo. O Arthur de Azevedo, ele vai ser teatrólogo no Rio de Janeiro. Vai ser teatrólogo no Rio de Janeiro. E aí ele o Aloysio termina indo para o Rio de Janeiro. Por quê? O Aloysio sempre foi mais rebelde. Então ele fazia umas crônicas e umas caricaturas em São Luís, agredindo de forma, para eles era uma agressão, né? Era uma crítica, mas para eles era uma agressão, agredindo os políticos, as pessoas notáveis da sociedade ludovicense. Resultado disso, ele termina tendo que fugir de São Luís para não morrer. E vai direto para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, ele conhece os amigos do irmão da área da cultura, teatro, escritores, jornalistas, e ele vai se envolvendo com essas pessoas. Termina trabalhando num jornal no Rio de Janeiro como caricaturista. E daí ele começa a escrever. Ele começa a escrever esses romances. Por isso, ele tem a sua base literária no Rio, mas também em São Luís, tá, ok? O Mulato é pautado em São Luís, o Cortiço é pautado no Rio de Janeiro. Valeu, galera. Forte abraço.